A nossa autoestima ela tem 3 pilares. Como a sua base do ser não está bem firme e estruturada, você olha para as outras pessoas e todas as pessoas parecem ser maior do que você. Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. E hoje esse vídeo é para você que não compreende quando você olha para uma pessoa que está sempre em relações distorcidas, disfuncionais, e tu olha para a pessoa, ela parece que é uma pessoa muito bem resolvida. Você olha e diz assim, nossa, mas é uma pessoa tão inteligente, uma pessoa tão forte, uma pessoa tão evoluída, e sempre se envolve em relações que não são tão saudáveis assim. Ou você mesma, às vezes acaba atraindo sempre relações onde aquilo vai só te machucando, te maltratando, te diminuindo. Ou a relação até começa boa, mas logo em seguida você vê que você está se diminuindo para caber dentro daquilo, você não consegue ser quem você é, você acaba tendo que sempre se encaixar dentro daquele relacionamento. Então, se você conhece alguém ou passa por isso, fica aqui que eu vou te explicar melhor. E antes disso, eu preciso te trazer aqui um exemplo bem fácil de entender. Muitas vezes a gente acha que a gente precisa fortalecer a nossa autoestima, quando na verdade a autoestima é algo que nós já possuímos dentro de nós. A questão é que a gente tem que aprender a não destruir a nossa própria autoestima. Quando a gente olha para uma criança, muitas vezes você vê uma criança, a criança ela não tem julgamentos dentro dela. Ela por si só, ela vai absorvendo tudo que tem ao redor. Então às vezes você vê lá uma menina que tá lá com uma saia que não combina com a blusa, com um sapato colorido, com uma outra chuquinha aqui no cabelo, onde ela está se sentindo linda. Só que as outras pessoas ao redor dela começam a falar, não, mas isso não tá combinando, assim não dá. Tanto que tem uma propaganda muito interessante que fala sobre as crianças, a forma com que elas se veem e o que elas enxergam que falta dentro delas. Por quê? Porque a gente nasce com essa autoestima, assim como a gente nasce com saúde. Então, vou trazer o exemplo da saúde para ficar mais fácil de entender. Nós nascemos saudáveis, tá? A menos que tenha algo muito grave, uma doença que seja muito séria, senão nós nascemos saudáveis. Só que os nossos hábitos vão fazendo com que a gente vá perdendo saúde durante os anos. Ai, que delícia! Acabou! Ô mãe! Eu tô ocupada fazendo canjica, tu quer o quê? Quero comer, tô morrendo de fome! Menino da peste tá mundiçado, tu acabou de comer agorinha. Eu quero comer até passar mal! Não vai comer agora não! E a mesma coisa acontece com a nossa autoestima. Porcaria! A gente nasce com autoestima, mas as vozes externas, as nossas experiências de vida, tudo que vai acontecendo ao nosso redor, a relação da nossa família de origem, a relação das pessoas que a gente tem esse convívio, principalmente na primeira infância, isso vai fazendo com que a nossa autoestima ela vá sendo contaminada. E a gente passa a acreditar que isso é a verdadeira autoestima, sendo que não é essa autoestima. Hoje, com as redes sociais, com toda essa nossa imagem, onde a gente vê a vida em fragmentos, a vida das outras pessoas, muitas vezes a gente se compara e a gente vai cada vez mais minando isso, ou seja, a gente vai botando areia em cima da nossa própria autoestima. A nossa autoestima não tem a ver com a nossa aparência física, a nossa autoestima não tem a ver com o nosso trabalho, com as nossas conquistas materiais. A nossa autoestima não tem a ver com o quanto inteligente a gente se torna, mais inteligente ou menos inteligente. A nossa autoestima ela tem 3 pilares. E eu vou trazer aqui, eu vou usar essa pirâmide aqui para mostrar de uma forma mais fácil. A nossa autoestima é como se nessa parte aqui de baixo a gente tem a base dela é o nosso ser. E o nosso ser, ele não está no nosso externo. O nosso ser, ele está no nosso interior. A nossa base, a nossa alma. Como se o nosso corpo fosse a proteção da nossa alma. Mas a primeira parte aqui é o nosso ser.
A segunda parte é a parte do fazer, a parte da ação, a parte do movimento que a gente faz diante da vida. E o terceiro pilar aqui em cima, ele é o ter. Só que veja que a base aqui, ela é a que ocupa mais espaço. Depois disso a gente tem a nossa parte da ação e depois, em último, o ter. O que muitas vezes acontece são pessoas que invertem e elas acham que isso vai funcionar. Que o ter vem em primeiro lugar, a ação vem em segundo e o ser vai estar em último. E não funciona. Não funciona porque isso é uma ilusão e uma máscara que muitas pessoas colocam para achar que realmente elas têm essa autoestima, que elas amam a si mesmas. Mas em profundidade não é isso que acontece. Então, o que acontece quando você acaba não tendo essa sua base da sua autoestima fortalecida? Você muitas vezes acaba se tornando carente, você acaba se tornando uma pessoa que é manipulável, onde outras pessoas, você sempre enxerga as outras pessoas como maior do que você. Como a sua base do ser não está bem firme e estruturada, você olha para as outras pessoas e todas as pessoas parecem ser maior do que você, mais bonitas que você, mais inteligentes do que você, mais bem-sucedidas do que você. E você, cada vez que vai entrar em um relacionamento, principalmente uma relação afetiva, você entra achando que a outra pessoa é muito maior e você é pequena diante daquilo. Isso acaba fazendo com que você aceite e tolere muitos comportamentos e muitas relações aonde você vai minando essa autoestima. Lembra que eu falei da saúde e de quanto a gente vai perdendo saúde de acordo com os nossos hábitos? A mesma coisa acontece com a nossa autoestima. E como que você faz para reverter isso? Primeiro ponto. O centro da sua vida precisa estar voltado para você. Você precisa ser a base da sua vida. Você entra numa relação, você não pode se perder dentro daquela relação, tentando fazer tudo para agradar essa outra pessoa, tentando fazer tudo, e às vezes nem é numa relação só afetiva, mas em amizades, na questão profissional. Você não pode entrar e deixar de ser quem você é. A partir do momento que você sai do centro da sua vida, você sendo como o centro da sua vida, você acaba ficando perdida dentro das outras relações. E às vezes, o que eu observo muito dentro dos meus atendimentos, dentro dos processos que eu faço com mulheres, inclusive eu tenho um programa que se chama Amor e Permestessa, que é amor por mim mesma, que é para ajudar nesse resgate interno do ser, esse resgate interno da verdadeira autoestima. Porque muitas vezes você está tão identificada com o seu trabalho, você está tão identificada com distrações externas que você esqueceu quem é você. Você já não sabe mais. E essa é uma pergunta que eu sempre faço para a pessoa quando ela vai se apresentar: quem é você? Quem é você? E às vezes é uma pergunta tão difícil de ser respondida, porque a pessoa está tão identificada no papel de esposa, no papel de mãe, no papel de profissional. E ela geralmente me traz algo que é algo de fora, não é algo dela. Ela me traz uma informação que é uma informação externa. Vou te trazer um exemplo aqui. Eu possuo uma graduação, mas eu não sou. Eu, Lirian, não sou a minha faculdade. Eu, Lirian, não sou o meu trabalho. Então, eu, Lirian, não sou apenas irmã, apenas filha, apenas amiga. Eu sou um ser que é a base da minha vida. E esse ser precisa ser a base da sua vida. Porque se não for olhado para a pirâmide da sua vida dessa forma, você vai estar sempre se diminuindo para caber em relações e permitindo que as outras pessoas te manipulem, abusem de você, e você mesma vai acabar se diminuindo muitas vezes, sendo que
Não são as outras pessoas que estão fazendo isso. É você mesma. Então presta atenção onde é que está o foco da sua vida. Quando você estiver saindo fora do seu foco, volta as setas da sua vida para você. Você precisa ser a primeira pessoa, aquela em que você dá mais atenção. Só assim você vai conseguir realmente estar presente e estar inteira nas outras relações ao seu redor. Se não for assim, você vai estar sempre se diminuindo para caber em algum lugar. E isso não é autoestima.